Olá, meus prezados, eu sou o pastor Lourildo Costa. Estamos de retorno para darmos continuidade aos estudos das nossas lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Em terras brasileiras temos os seguintes endereços: Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288, bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Quatis, Rua Delfim Frois, número 55, Centro. Também município de Quatis, distrito de Falcão. Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Nossa sede provisória em Barra Mansa, na Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira. Em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Ainda no município de Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares. No município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda em Pinheiral, no quilômetro 5, nossa igreja situa-se à Rua Benjamin Constant, número 3.907. No estado de Minas Gerais temos dois endereços: Rua Governador Valadares, número 350, Centro, Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Também no município de Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, bairro Esperança, número 194. E para o próximo trimestre, no primeiro domingo de julho, já estaremos estudando em nossa nova revista Ebenezer Dominical. É a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E se você ainda não comprou a sua revista de estudos, o seu manual de estudos, a temática será as parábolas de Jesus. Comentarista, pastor Renato Boni, da nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. Apenas R$ 17,00 a unidade. Você pode encontrá-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas elencadas aqui no início desta gravação. As parábolas de Jesus será, então, motivo de estudos do próximo trimestre do ano de 2024. E queremos apresentá-los, reforçando aqui nossos anúncios, o nosso novo lançamento, Pneumatologia. É um livro que trata de estudos sistemáticos da doutrina sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Foi um livro publicado pela Literis Editora. No site da Literis você poderá encontrá-lo, ou então em qualquer um dos nossos endereços de nossas igrejas. São 160 páginas de estudos comoventes sobre a personalidade, a pessoa, símbolos, dons,
tudo que se trata relacionado ao Espírito Santo. E já concluindo a nossa penúltima lição deste trimestre, estamos estudando sobre missiologia. O evangelismo pessoal, evangelismo coletivo, missões, são tarefas que foram delegadas por Jesus Cristo antes de ser assunto aos céus. E a igreja recebeu como tarefa esta grande comissão, o que tem se tornado num grande desafio neste mundo contemporâneo. O nosso comentarista é o presidente do Ministério Missão Europa, apóstolo José Antônio de Castro. E hoje estaremos discorrendo sobre a penúltima lição, lição número 12, lição de 23 de junho de 2024. E a temática é uma pergunta: quantas pessoas Jesus deseja salvar? Mateus, capítulo 18, versículo 11, é a base do nosso texto áureo, que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Verdade aplicada. Posso conhecer todos os métodos para um evangelismo eficaz, mas a teoria sem a prática é como a lei sem a graça. E temos como objetivos específicos desta penúltima lição os seguintes: mostrar a importância da prática do que se prega na teoria e explicar por que é preciso evangelizar um mundo que geme sem Deus, e explicar que a obra de Deus não pode ser feita relaxadamente. Os nossos textos de referência encontram-se registrados no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, que diz, capítulo 3, versículos 15 a 19: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Introdução. A teoria apenas mostra a responsabilidade da evangelização, mas a ausência da prática não apresenta solução para o problema. É como se eu dissesse para o Senhor: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo número 8. Faltou complementar a fala e dizer: envia-me a mim. Ainda capítulo 6, parte B, do versículo número 8. A temática do tópico primeiro tem como título Sair de dentro das quatro paredes. Os 12 espias foram à terra prometida enviados por Moisés. Todos viram-na, mas no momento de possuí-la, 10 deles tiveram muito medo dos gigantes que habitavam a terra. E infamaram a terra que tinha espiado
dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Livro de Números, capítulo 13, versículo número 32. Muitos crentes e igrejas deste tempo moderno sabem de suas responsabilidades no campo do evangelismo e discipulado, mas não conseguem sair de dentro de quatro paredes. Subtópico 1.1. Não é fácil sair de dentro das quatro paredes. Os motivos são tantos. É como se disséssemos em nossos púlpitos: Jesus salva, cura e liberta o miserável pecador. Mas não é fácil sair de dentro das quatro paredes. Isso significa expor-se ao inimigo. Jesus disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo número 16. Como já disse na introdução, para muitos este assunto está fora de cogitação. Mas quero deixar bem claro que um crente, uma igreja convicta da sua salvação, não consegue silenciar-se diante de um mundo que geme na escravidão do pecado. Subtópico 1.2. Impossível viver em paz diante de uma triste realidade. À luz da Bíblia, a palavra de Deus que consideramos ser a boca de Deus falando conosco, é impossível que um verdadeiro filho de Deus viva em paz com ele ao deparar-se com certos textos bíblicos, como por exemplo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo número 19. Onde estão atuando essas forças? Estão lá fora no mundo. Jesus disse, segundo o Evangelho de Mateus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo número 19. Subtópico 1.3. Quem deve batizar e ensinar? Quando você lê estes versículos citados no tópico anterior, pergunta para Deus quem deve batizar e ensinar. Veja o que disse Jesus: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo número 2. Quando a árvore é podada, ela cria forças para dar mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
podeis fazer. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículos números 3 a 5. Tópico número 2. Fomos chamados para a guerra. Quero ainda recordar as palavras do profeta Jeremias, que nos mostra duas responsabilidades para os que têm os seus nomes mantidos escritos no livro da vida. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Livro do profeta Jeremias, capítulo 48, versículo número 10. Fomos convocados para a guerra, e a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Subtópico 2.1. Não se faz a obra fraudulosamente. A obra de Deus não pode ser realizada relaxadamente, pois Deus não aceita sacrifícios de tolo. O profeta Jeremias disse que quem faz a obra do Senhor fraudulosamente será chamado maldito. E quanto a aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo número 6. Subtópico 2.2. A guerra é travada lá fora, no mundo. Fomos chamados para a guerra. E a guerra acontece lá fora, no mundo. A Bíblia afirma que se eu preservar a minha espada do sangue, não passo de um maldito. Dá para pensar na seriedade desta palavra? Examinemos outro texto, uma palavra dita pelo profeta Ezequiel. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas, se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 8 e 9. Subtópico 1.2, ou melhor, 2.3. Dar os primeiros passos para cumprir o IT. É muito bom participarmos de um seminário de evangelismo e discipulado, mas não podemos ficar apenas com o conhecimento teórico. Precisamos dar os primeiros passos para sairmos dos limites entre quatro paredes. Por onde devo começar a dar os primeiros passos e adquirir minhas primeiras experiências neste vasto campo que é a evangelização? Meu vizinho pode ser um campo fértil. Meu trabalho também. Idem minha casa e por onde eu passar. Onde houver uma alma para Jesus, eis ali um campo missionário que precisa ser semeado com a palavra. Tópico número 3. Todo homem nasce com uma vocação, às vezes como herança dos pais. Já vi vários músicos que vieram de uma família de músicos, ou seja, essa vocação já nasce com a pessoa, pois existe dentro da mesma. Não há como fugir dessa realidade.
Trata-se de um dom, uma herança que veio dos pais. Você entenderá porque cito este exemplo. Existem pessoas vocacionadas para todo tipo de coisas. Mas quando falo de evangelismo e de discipulado, estou falando de uma vocação especial, uma herança especial de Deus. Epístola de Paulo, 2 a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Subtópico 3.1. Recordo-me quando meu filho Flávio tinha aproximadamente 5 anos de idade. Perguntávamos para ele: o que você deseja ser quando crescer? A resposta dele era a seguinte: quero ser pedreiro igual a meu pai. Hoje ele é exatamente o que sempre desejou ser. A Bíblia afirma que fomos gerados de novo. Epístola de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esta altura temos uma nova natureza. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Epístola de Paulo, 2 a Coríntios, capítulo 5, versículo número 17. As Sagradas Escrituras dizem ainda que somos filhos de Deus e que fomos gerados de novo. Qual seria então a nossa maior vocação? Ser pastor? Cantor? Missionário? Músico? Líder de departamento? Não! A maior vocação é sermos ganhadores de almas para Cristo. Subtópico 3.2. Jesus foi o exemplo de vocação. Jesus foi o maior ganhador de almas que já existiu na face da terra. Essa vocação deve ser primordial em nossas vidas. Com Jesus morreremos e com ele ressuscitaremos e com ele viveremos em novidade de vida. Como herança e vocação temos de ser ganhadores de almas como Jesus foi. Não tenha medo ou dúvidas quando sair para o campo missionário. A Bíblia diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, escrevendo em sua epístola 1 Timóteo, capítulo 1, versículo número 15. Subtópico 3.3. Jesus veio com a missão de salvar a humanidade. Essa foi a maior vocação do início ao fim. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo número 10. Jesus foi o maior ganhador de almas que o mundo já conheceu. É possível imitá-lo? Há momentos em que penso que o maior de todos os problemas da igreja é a intoxicação espiritual. A igreja está intoxicada de poder e unção. É como um leão preso na jaula.
o salmista escreveu: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Livro de Salmo, número 124, verso número 7. As 4 paredes, chamadas igreja, viraram jaulas, laço, gaiola para muitos crentes obreiros. A esta altura, nós deveríamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo número 13. Tornamo-nos insípidos e luz debaixo do alqueire. E a conclusão desta penúltima lição. O problema da igreja de Éfeso era o mesmo problema das igrejas de nossos dias. Perda do primeiro amor. O Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Assim como Deus deu tudo o que ele tinha, que é Cristo, o mesmo Deus em Cristo requer de seu povo que haja amor pelas almas. Na verdade, ele quer e precisa de nossa vida para que nos lancemos em prol da sua obra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo número 20. Até quando Deus continuará batendo a porta do nosso coração dizendo: ide às almas perdidas, ide, pois os campos estão brancos, a seara é grande e poucos são os ceifeiros que estão dispostos a enfrentar uma guerra. E como reflexão, queremos deixar 2 pensamentos para os nossos diletos ouvintes. Primeiro, para pensar, vamos desfrutar do grande privilégio de evangelizar dado por nós a Deus. Ou melhor, dado a nós por Deus. Porque Deus não usou e nem usa os anjos no processo de evangelizar o mundo. Por que este privilégio só cabe a nós? Nunca enterremos o nosso talento, pois haveremos de prestar conta ao dono do universo. A Bíblia sobre a sabedoria do ganhador de almas, no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, diz: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Segundo pensamento, quem tem direito à salvação? A salvação é um dom gratuito e universal oferecido por Deus a toda a humanidade. Independentemente de nossa origem, pecados passados ou histórico religioso, todos têm o direito de receber a salvação. No entanto, a salvação exige uma resposta ativa de fé e arrependimento da parte daqueles que desejam recebê-la. Ebenezer Dominical é a nossa revista. Estamos terminando os estudos deste trimestre, que fala sobre missiologia, tarefa delegada por Jesus Cristo à sua igreja
e o que tem se tornado num grande desafio. E no próximo domingo, aqui retornaremos no dia 30 de junho, para então encerrarmos os estudos deste nosso manual de estudos da Escola Bíblica Dominical. E o tema será: qual seria o risco de não cumprir a missão do ID? Existe um risco. Se eu não testificar, se eu não anunciar a salvação, qual será o risco? Já que Cristo determinou para a sua igreja: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê certamente será salvo, escapou da morte eterna, mas quem não crê, a Bíblia diz, será condenado. Este é o nosso novo lançamento, Pneumatologia, um livro que trata das doutrinas sobre o Espírito Santo, seus dons, seus nomes, seus símbolos e muito mais. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E no primeiro domingo de julho, exatamente no dia 7 de julho, nós daremos continuidade aos nossos estudos, agora com uma nova temática: as parábolas de Jesus. Adquiram-na. Se você ainda não tem esta revista, restam pouquíssimas unidades. Ebenezer Dominical é a revista oficial da Escola Bíblica Dominical do Ministério Missão Europa no Brasil. O nosso comentarista deste trimestre será o pastor Renato Boni, nosso primeiro vice-presidente da COIMEP, da Convenção Internacional do Ministério Missão Europa. O pastor Renato Boni também é o pastor local da nossa igreja em Bollate, Milano, na Itália. E no próximo domingo, se Deus disser que sim, então aqui retornaremos e estaremos então concluindo estes estudos maravilhosos que foram escritos pelo nosso presidente apóstolo José Antônio de Castro. Até lá, se Deus disser que sim.